Eu estou aqui com o professor, sociólogo, primeiro secretário da Embaixada de Cuba, o companheiro Juan Poço Álvares. Juan está cumprindo sua missão aqui no Brasil, tá voltando para Cuba, para outras missões pelo país que o governo cubano deve lhe designar. E ele veio conversar com a gente para falar primeiro sobre a questão de Cuba hoje. Como que Cuba está hoje, Juan? Você podia relatar para a gente? Cuba está num processo de transformação política, transformação econômica. Você podia relatar primeiramente, e dentro desse contexto, nós tivemos ontem, sexta-feira, hoje é dia 8 de novembro, sexta-feira, e ontem, quinta-feira, aquela histórica votação lá na ONU, em que se condenou mais uma vez o bloqueio que Cuba está sofrendo. E pela primeira vez nessa história, de 60 anos, Juan, o Brasil foi contra a condenação e a favor do bloqueio norte-americano contra nossos irmãos cubanos. Você podia começar falando sobre isso? Muito obrigado, João. Realmente, para mim é um prazer ter a possibilidade de falar para os internautas sobre essas questões fundamentais que estão acontecendo agora em Cuba e sobre uma questão que tem a ver com o diferendo histórico que temos com os Estados Unidos, desde que a Revolução Cubana triunfou em 1959 e o governo dos Estados Unidos naquele momento não gostou do processo político, social e econômico que estava acontecendo em Cuba e tentaram asfixiar ao povo cubano para que a revolução não tivesse esse acesso. Estou falando de uma questão que tem mais de 6 décadas e que o povo cubano, em essas mais de 6 décadas, tem lutado, tem resistido e tem tido a capacidade de desenvolver um sistema socialista perto dos Estados Unidos, com nossas capacidades, com nossas possibilidades, mas também porque a Revolução Cubana tem tido a liderança de nosso comandante em chefe, que tem demonstrado essa capacidade de comandar nosso processo e de demonstrar ao resto do mundo como um povo que está envolvido na luta pelo seu desenvolvimento pode fazer coisas em contra dos interesses imperiais que tentam destruir o processo revolucionário cubano. E outra questão que tem a ver com as possibilidades de que a Revolução Cubana tenha chegado até aqui, neste momento, tem a ver também com a solidariedade internacional, que nos momentos mais difíceis da Revolução Cubana tem se acrescentado. E em essa solidariedade internacional estão também nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros do Brasil, que ainda quando não tínhamos relações diplomáticas, já tínhamos relações povo com o povo e tínhamos relações com muitos outros companheiros que entendiam o processo revolucionário cubano e que começaram a se sentir identificados com esse processo e apoiaram a Revolução Cubana. E então são questões assim. Faz dias atrás aconteceu a votação em as Nações Unidas, uma votação que por la 28ª ocasião tem sido uma vitória abrumadora do povo cubano, da Revolução Cubana, dos interesses de salvaguardar a nossa revolução e de acreditar em a capacidade que temos para fazer o que estamos fazendo com muita resistência, com muita luta e com a certeza de que o que estamos fazendo é o que temos que fazer. E os Estados Unidos têm feito pressões a algumas nações latino-americanas e outros lugares do mundo para que votassem em contra da resolução que foi apresentada por nosso chanceler em as Nações Unidas. E ainda assim, foram 187 países, nações, que votaram a favor da nossa resolução. A esmagadora maioria, né? Com certeza. Então, quando você tem a ver com essas questões, você pode dar-se conta que quem está isolado é Cuba que está isolada. Não, Cuba está bem acompanhada. Acompanhada por as nações, por os povos e por a solidariedade internacional.
Você me falava de outra questão e que tem muito a ver com a maturidade política e social do nosso país, que são as transformações sociais e econômicas que estão acontecendo agora em nosso país. Vocês acabaram de eleger um presidente. Acabamos de eleger um novo presidente que tem a ver com a nova Constituição, que foi aprovada pela maioria do nosso povo cubano e faz parte das transformações estruturais e governamentais que estão acontecendo em nosso país. E que tem a ver geralmente com a fortaleza e a continuidade do processo revolucionário que começou em 1959. Não é uma ruptura, é uma continuidade de fortaleza, Uma evolução dentro da própria revolução, onde a juventude tem um papel muito importante, porque eles têm sido os protagonistas, os principais protagonistas, porque também temos as mulheres, mas a juventude tem sido os protagonistas das transformações que estão acontecendo em nosso país. Porque o país que estamos construindo agora, o país que estamos tentando desenvolver agora, tem a ver muito mais com a juventude que com a nossa geração. Então, estamos fazendo isso. Eles jogam seu papel, têm o protagonismo principal e eles também tomam decisões de qual é o país que eles querem desenvolver em Cuba e qual é o sistema que eles querem. E o sistema que a nossa juventude, o sistema que as nossas mulheres, que nossos trabalhadores, estudantes, querem desenvolver em Cuba é o sistema socialista, mas um sistema socialista diferente, um sistema socialista fortalecido, um sistema socialista que tenha a capacidade de se desenvolver, que tenha a capacidade de garantir o futuro da sociedade cubana. É assim como a gente pode dizer que o sistema socialista está dando certo. De qualquer outro jeito, se não fazemos isso que estamos fazendo agora, o sistema socialista seria um fracasso. E não podemos falar de fracasso em Cuba. Temos que falar de futuro, temos que falar de continuidade, temos que falar de muita luta, de resistência e de momentos difíceis que agora nosso país está enfrentando com as medidas que o governo de Trump tem apresentado contra Cuba. Para que você tenha uma ideia, estamos falando de mais de 186 medidas que o governo de Trump tem apresentado em contra de Cuba. E a ideia, o objetivo deles é oficiar a revolução, é destruir a revolução, é acabar com o processo revolucionário cubano que tem começado em 1959. E para isso está tomando as medidas em todos os setores. E tem acrescentado o bloqueio que começou em 1959. O que ele ainda não entende é como nosso povo tem essa capacidade de resistência, como o nosso povo não se sente derrotado, como o nosso povo mantém a luta e como o nosso povo tem a capacidade de refazer a nossa sociedade, de manter a nossa luta e de dizer que ainda assim com o bloqueio a revolução vai continuar. E essa é a ideia que temos. E temos que pensar em Cuba. Temos que pensar em nosso processo revolucionário cubano. Temos que pensar que o imperialismo yanqui, em algum momento, vai ser derrotado. E que o bloqueio que tem sido derrotado em Assembleia das Nações Unidas pela 28ª ocasião, vai ser derrotado. Porque a maioria, a imensa maioria dos povos e as nações do mundo apoia a resolução cubana e se estão dando conta da importância que tem para o resto do mundo o que estamos fazendo agora para continuar a nossa luta. É o que eu queria dizer sobre essas questões. Para finalizar, eu sei que você tem que sair, você já avisou que está com outro compromisso agora, daqui a pouco, mas como é que está a situação da relação de Cuba com o atual governo brasileiro? A embaixada cubana aqui em Brasília, ela deixou de ser de ter todos os seus serviços diplomáticos e priorizou a questão mais da relação comercial. Você podia explicar como é que está essa situação? Porque houve um rompimento de Cuba com o governo Bolsonaro, não é isso? Sim, houve um movimento com o atual governo. Cuba manteve excelentes relações com os governos do PT, com o Lula e com a Dilma. Depois essas relações
se debilitaram muito, se enfraqueceram essas relações. E d'água foi a situação dos médicos? A primeira questão foi a questão com os nossos médicos, que os nossos médicos certo, estavam fazendo um trabalho nobre com a população cubana, a população brasileira, me desculpe, que faz parte do nosso compromisso internacional com o resto do mundo, porque temos essa capacidade, temos os nossos médicos, e os governos UPT falaram com o governo cubano que precisavam dessa ajuda, e o governo cubano imediatamente reagiu, apoiou e mandou nossos médicos a diferentes municípios, a maioria dos municípios do Brasil, para atender a população mais pobre, nos quilombos, isso. E esse foi o nosso trabalho, em favelas também, e esse foi o trabalho que os nossos médicos fizeram, que tem a ver também com o trabalho que é feito por nossos médicos em mais de 63 nações, porque temos colaboradores cubanos trabalhando em muitas nações do África, do Ásia, do América Latina, do Caribe e no resto do mundo, fazendo o trabalho que eles têm que fazer como médicos que eles são, porque eles foram, segundo o que a população brasileira diz, foram mais do que médicos, porque eles foram aquelas pessoas que também falavam com os brasileiros, com a população, sobre outras questões, para como uma ajuda extra do trabalho dos médicos que eles estavam fazendo em Cuba. E é assim como eles ganharam o carinho, o respeito, a consideração da população brasileira. E para a gente foi muito triste. Foi um momento muito difícil, quando os nossos médicos tiveram que sair daqui do Brasil, porque realmente foi uma questão que começou a tomar outras direções e que tomou um preconceito. Inclusive ameaças, né? Isso. Começaram a sofrer mas Cuba, por conta do Bolsonaro. Mas Cuba se mantém trabalhando em muitos outros lugares do mundo. E ninguém pode negar, ninguém pode dizer que nossos médicos não têm a capacidade e a qualidade de um profissional para se desenvolver como médicos que eles realmente são. Isso é o que eu posso dizer. Muito obrigado pela sua entrevista, por você nos dar esse tempo aqui. Você está na correria, preparando malas e etc. Cumpriu sua missão de 4 anos aqui no Brasil, né? E espero que você volte ou para cumprir mais missões ou para nos visitar aqui no Brasil. Você teria alguma coisa para acrescentar? Sim, só agradecer as mostras de solidariedade do povo brasileiro com o povo cubano, que são mostras de solidariedade que têm a ver com relações que ninguém vai interromper, porque a solidariedade do povo brasileiro tem a ver com o apoio ao bloqueio comercial, financeiro e econômico. Lembro também o trabalho solidário feito por os brasileiros para a liberdade de nossos 5 heróis que foram prisioneiros nos Estados Unidos. Lembro também de muitas brigadas latino-americanas e caribenhas com a presença dos brasileiros em Cuba. E quando eles retornavam aqui ao Brasil, falavam da realidade cubana. Então, o povo cubano agradece muito agradece a solidariedade do povo brasileiro e nunca vai esquecer disso. Muito obrigado. Aliás, o povo brasileiro se parece muito com o povo cubano, né? Até arroz e feijão se come por lá. A música. As raízes socioculturais. Exatamente. E é isso. Obrigado, Juan, mais uma vez.